Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Evangelho Luz no Lar, da Casa de Fabiano de Cristo. O Evangelho no Lar tem por finalidade trazer a presença dos benfeitores espirituais para dentro de nossa casa e assim recebermos o amparo, a proteção e as energias que harmonizam a nós, nossos familiares e tudo ao nosso redor. Para quem irá fazer pela primeira vez, é preciso que defina um dia da semana e horário de sua preferência, pois no dia e horário escolhidos, a espiritualidade amiga se faz presente para nos acompanhar no estudo do Evangelho. Coloca-se água para fluidificar, faz-se uma prece inicial, abre-se o Evangelho ao acaso, fazendo a leitura, comentando com os familiares ou, se estiver fazendo sozinho, que reflita na passagem lida. Encerramos com uma prece. E iniciando agora o nosso Evangelho, pedimos a Jesus que abençoe nosso estudo, que estenda sobre nós sua misericórdia, seu amor e que, através do nosso esforço próprio e dos seus ensinamentos, possamos crescer no bem. Que assim seja. E o estudo de hoje é o capítulo 16. O item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter,
consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradito, um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem, por missão, trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, refletindo sobre a leitura, vemos que a riqueza e a pobreza nada mais são que provas que o espírito necessita passar, com o objetivo de progredir. A escolha da prova, seja da riqueza ou da miséria, é feita pelo próprio espírito, embora nem todos tenham a possibilidade de escolher. Isto é possível àqueles espíritos que já estão em condições de perceber qual a sua necessidade evolutiva. A cada passagem pela Terra, aprende-se coisas novas que auxiliam na evolução, e Deus nos permite vir numa condição de riqueza ou de pobreza, para que, experimentando situações diversas diante dos desafios, possamos adquirir valores morais referente a cada prova. Vir na condição de riqueza não significa um privilégio da justiça divina. Na verdade, esta prova pode ser bem mais difícil que a prova da pobreza, porque a riqueza favorece a busca pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. A riqueza pode fazer nascer todas as paixões que nos prende à matéria e acabam nos desinteressando pela vida espiritual, que é o que nos faria crescer e progredir. Sabemos que a riqueza em si não é um problema, mas o uso que dela fazemos. Os recursos financeiros são necessários à vida e não devemos negar sua importância. O objetivo da prova da riqueza é proporcionar o progresso. Quem passa pela aprovação da riqueza deve praticar a generosidade, usando seus bens para ajudar na evolução dos demais. Por outro lado, a prova da miséria pode provocar a queixa e a revolta contra Deus,
Quem passa por esta prova acaba atribuindo ao Criador a causa de seus males, mas lembrando que quem nasce na pobreza pode ter escolhido esta situação para aprender a resistir à tentação do dinheiro fácil e aprender o valor do trabalho duro, aprender a ser paciente e resignado. E essa prova, se bem suportada, sem queixas, sem reclamações, servirá para o crescimento, o progresso e a evolução da criatura. Mas com esforço e dedicação, e o orai e vigiai, podemos vencer qualquer prova em nossa passagem pela terra. Não importa qual prova estamos vivenciando. O que vai fazer a diferença é se estamos usando com responsabilidade e de maneira positiva os bens que o Pai misericordioso nos concede. E chegando ao final do nosso Evangelho, vamos agradecer a Deus a oportunidade deste momento e que Jesus, o Mestre Divino e toda essa espiritualidade amiga possam iluminar nosso caminho, tornando nossa caminhada mais leve, mais harmoniosa, mais cheia de amor. Que Jesus permaneça em nossos corações, que assim seja.